Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, consciência e histórias reais. Eu sou a Fernanda Schmid. E eu sou a Thaís Requito. Pessoal, é muito bom ter vocês de volta. A gente tá aqui gravando agora essa minissérie sobre os vilões da felicidade. A gente já falou sobre a ansiedade, sobre a solidão. Se você quiser conferir, são os 2 últimos episódios aqui do podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um outro inimigo da felicidade, que talvez não seja assim tão óbvio, mas é o nosso impulso por acumular coisas. Aliás, coisas físicas ou digitais, né. E aqui entram compras compulsivas, todas essas coisas que a gente acaba, comprando e guardando, que a gente na verdade não precisaria, né. Fê, me fala uma coisa, você acumula coisas? Você tem esse hábito? Eu não me considero acumuladora não, tá. Eu costumo sempre assim, que eu se eu compro uma roupa nova, que eu nem compro muito, mas se eu compro uma roupa nova, eu pego uma antiga e dou, sabe. Eu não costumo, não me considero acumuladora. E o que você tem a dizer a respeito dos livros? Ah, aí é diferente, né, veja bem, eu acho Ah, que eu sempre posso precisar ler de novo algum livro. Mas você sabe que isso é uma coisa engraçada, tá, porque eu não guardava livros, né. Quando eu lia só livro de ficção, e isso, assim, durou uns bons anos, acho que deve fazer talvez uns 5, 6 anos só que eu comecei a ler livros mais de negócios, tal. Mas quando eu lia livro de ficção, eu sempre passava eles adiante. Eu lia e já emprestava, doava, né, sempre estava não guardava livros. Mas desde que eu comecei a ler livros mais de negócio, eu percebi que eu comecei a realmente guardar, e eu não vou mentir, assim, deve ter, assim, uns 150 lidos e mais uns 100 não lidos aqui em casa. Eu acho que eu acumulo livro sim, viu, não vou mentir. E você? Você também pois acumula é, livro, eu vai? também. Livro eu acho que é a minha maior fraqueza, é aquela compra impulsiva. Eu tô lendo um livro e ali esse livro faz referência a outro livro, eu já compro aquele livro e aí eu começo a ler um outro, e assim eu sigo. E eu acho que, bom, para o meu trabalho eu acabo usando muitos livros também, então a maioria eu realmente guardo para ter como referência, para buscar, né, informações, para produzir os conteúdos e dar as aulas. Mas isso que a gente está falando aqui é uma explicação que parece muito plausível e de fato é, e essa é a mesma explicação, a mesma história, a mesma narrativa que muitas outras pessoas usam para acumular outras coisas que não são livros. E como a gente falou aqui, a acumulação ela não para mais nos bens físicos, né. Então a gente pode, quando a gente pensa em acumular, né, essa palavra, dá a sensação de que a gente tem muitas coisas, né, objetos, assim, móveis, coisas em cima umas das outras. E a gente já viu muitas vezes na televisão, né, esses reality shows, esses programas que mostram, pessoas que acumulam de forma até, assim, já mais aguda, né, que precisam de um tratamento, já virou um adoecimento, a gente não tá mais falando daquele acúmulo, do dia a dia, assim. Então a gente costuma pensar nessa quantidade exorbitante de coisas e bagunça, né, mas hoje em dia dá pra gente expandir isso, né, ir para além do da da acumu de desse acúmulo material de objetos, roupas, livros que a gente está falando aqui, e ir para o mundo digital também, né, a gente ficar acumulando e-mails que a gente não leu, milhões de abas abertas, arquivos, fotos, né, o que a gente faz com tantas fotos que a gente vai acumulando e tirando ao longo do dia, depois a gente muitas vezes nem faz essa limpa, né. A gente pode acumular pessoas, amigos, relacionamentos, e também pode acumular esses títulos, prêmios, seguidores, likes, né, então essa coisa mais simbólica, assim, que a gente vai carregando com a gente. Então, é interessante pensar nessa questão da acumulação para além dos objetos, para a gente refletir: "Será que a gente não está acumulando coisas demais? De tarefas, de responsabilidades, a projetos, a coisas materiais", e é por tudo isso que a gente vai percorrer aqui no episódio de hoje, né, Fê? Pois é, e quando a gente pensa em termos de ciência, essa mania de acumular, ela tem uma base evolutiva, né. Ela, assim, quando a gente pensa no porquê a gente acumula, se a gente para e volta lá para a idade da pedra, mas os nossos ancestrais, eles viviam na escassez, né, então eles precisavam, de fato, estocar comida, pele de animal, ferramenta, e você ter essas coisas era sinônimo de sobrevivência, você sempre podia precisar. Até caloria, né, era uma coisa que a gente não tinha ali pronta, disponível no armário ou a um toque ali no celular.
A gente realmente precisava acumular as coisas, guardar as coisas, para ter no momento em que a gente não fosse conseguir sair e caçar um animal para comer. Ou que não tivesse ali no momento lá da safra de algum daquilo que a gente estivesse plantando. Mas, quando a gente pensa hoje em dia, a gente já não vive mais nesse ambiente, né, acho que a gente já falou disso para uma série de outros assuntos, a gente falou sobre disso, né, quando a gente falou de ansiedade, quando a gente falou de solidão. O nosso cérebro, ele não evoluiu na mesma velocidade que a disponibilidade de tudo, evoluiu ao nosso redor. Então o cérebro ainda acha que a gente precisa guardar as coisas e ele meio que envia sinais, né, para o nosso corpo de que a gente precisa guardar as coisas, num ambiente hoje que já não é necessário, num ambiente hoje que tem as coisas realmente em abundância. E se a gente for pensar no porquê que a gente acumula, né, você está falando aqui dessa perspectiva mais evolutiva, de como a gente tem enraizado na gente esse medo da escassez e de não ter acesso às coisas que a gente precisa para sobreviver, mas também tem uma perspectiva cultural, né, histórica, que é não só de a gente, de fato, não ter ali num ambiente de caçadores-coletores, né, e que a gente precisava percorrer longas distâncias para talvez achar um pouco de água ou um pouco de comida, mas historicamente, e trazendo até assim para uma reflexão mais, contemporânea, né, mais perto aqui da gente, as guerras, né, e outros vários outros eventos históricos, crises econômicas importantes que aconteceram, de alguma forma também foram alimentando e nutrindo essa ideia de que estocar, de alguma maneira, é importante para a gente sobreviver, né. Então a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa e que de repente a gente não vai ter acesso ao que a gente precisa ali, o básico para a sobrevivência. E claro que aqui a gente está falando de novo do recorte das pessoas que passaram dessa linha da subsistência mínima, né, porque, para algumas pessoas a realidade de ter acesso ali ao pouco, ao básico do dia a dia já é uma dificuldade imensa. Mais recentemente, por exemplo, a gente teve a pandemia, e durante a pandemia eu me lembro de muitas notícias assustadoras chegarem, que a gente não ia mais ter abastecimento no supermercado, e eu me lembro de as pessoas irem comprar tudo que era enlatado, né, quem tinha acesso a essa possibilidade para, enfim, ter ali acesso às coisas básicas. Então tem questões culturais, históricas, sociais, que também impactam essa nossa forma de se relacionar com o consumo. E para além disso, né, quando a gente fala do acúmulo mais, assim, na vida contemporânea, ele tá ligado também a muitas questões emocionais, né, não só a necessidade de fato de ter algo para sua sobrevivência ou para sua subsistência, né, Fê? Pois é, e às vezes a gente compra as coisas, justamente para ter essa sensação um pouco mais de controle, assim. Ou também, às vezes, é só porque você gosta de colecionar alguma coisa, mas isso é uma coisa que eu acho que é importante também, a gente diferenciar quando a pessoa simplesmente gosta de colecionar um determinado item, então, sei lá, ela gosta de figurinhas da Copa do Mundo e ela tem todos os álbuns desde a primeira Copa que ela viu, sei lá, em 1990, ou até antes, né, em muitos casos. E tudo bem, não é necessariamente uma coisa ruim, é um hobby, é uma coisa que pode até fazer bem para a pessoa e pode, se ela pega os álbuns depois e divide com os filhos, né, mostra para os amigos, tal, isso pode ser uma coisa legal. Mas muitas vezes essa mania de acumular, ela é realmente um transtorno, quando você não consegue se desapegar, sei lá, de lista telefônica, ou quando você não consegue realmente, você compra compulsivamente, a gente vê muito influenciadoras, né, comprando compulsivamente roupas online, chegam aquelas 7, 8 caixas, sacolas na casa da pessoa, e ela nem abriu e já tá chegando mais. Isso já começa a caracterizar aí um transtorno, né, quando a gente vê que esse gasto excessivo, essa mania de acumular, ela prejudica as finanças, o relacionamento, até a saúde mental dessas pessoas, é porque a gente tá realmente tratando de uma compulsão, né, de um transtorno, e, a pessoa tem dificuldade ali de resistir ao impulso de comprar, muitas vezes sente até culpa depois de comprar, mas não consegue parar, né, e nem consegue se desfazer das coisas que já tem em casa. E a gente não pode ignorar também a perspectiva, quando a gente fala dessa perspectiva histórica, de que ao longo da história o consumo ou o acúmulo de coisas, ele foi sendo visto de formas diferentes, né? Desde a simplicidade ser mais valorizada em alguns momentos históricos,
até, mais recentemente com o advento do capitalismo, em que essas produções em massa começaram a precisar ser desovadas, assim, entre aspas, né, alguém precisava consumir aquilo, e aí de alguma forma a publicidade, tudo que a gente vê no entretenimento, começou a impulsionar na gente esse desejo de ter mais coisas como forma de status, como forma de poder, como forma de pertencimento, e para além disso também no sentido de quase como ser um bom cidadão, porque você está contribuindo para a economia de alguma forma, né. Então isso é uma perspectiva mais recente, mas que também, hoje em dia, é extremamente potencializado pelas redes sociais e por toda essa relação que a gente tem com os influenciadores, né. Então, se antigamente a gente via, assim, poucas celebridades ou poucas pessoas que tinham acesso a grandes quantidades de coisas materiais, hoje a gente fica sendo impactado diariamente por uma pessoa que está, sei lá, construindo um closet maior para que ela possa guardar as suas 400 bolsas, ou a influenciadora que está lá o tempo todo fazendo você acreditar que você precisa ter 45 tipos de produtos de skincare, ou blushes, ou maquiagens. E a gente pode ter a sensação de que, de fato, a gente precisa ter essa quantidade imensa de coisas, quando na verdade uma, 2 coisas bastariam, né, assim, se a gente for pensar de forma funcional, ninguém precisa ter 50 pares de sapato ou 60 batons ou 200 camisetas, né, então assim, tendo algumas ali para você usar no seu dia a dia e claro, se você quiser variar ou quiser ter uma coisa para um evento mais específico ou para outro, mas quantas vezes a gente consome coisas porque a gente tem essa necessidade de se sentir pertencente a um determinado grupo, ou porque a gente fica sendo impactado de forma tão, assim, violenta e repetitiva por essas imagens que parece que ter a casa gigantesca lá no Alphaville, cheia de coisas, ostentando todos os móveis, coisas brilhantes, enfim, coisas muito esquisitas que eu quero até evitar chamar aqui de cafona, mas se vocês me permitem, tem muitas que eu realmente considero que são. E a gente passa a acreditar que isso é o normal e que a gente precisa perseguir isso para ser pertencente e ser bom. E aí a gente vai abrindo mão, né, negligenciando outros aspectos da vida que sim são importantes, né. Então, ao invés de investir o meu tempo em construir relacionamentos com outras pessoas ou trabalhar para entender quais são os meus valores e criar uma vida para mim inspirada, né, guiada por esses valores, princípios morais, eu tô ali o tempo todo, eh, completamente obcecada por ter mais coisas e comprar mais coisas, que eu nem tenho o que fazer com elas, eu não tenho nem onde colocar e na verdade nem o planeta tem espaço para tanta coisa, assim, que a gente consome produz e consome, né. E traz mesmo muita Aterro. consequência negativa, né, para o planeta, principalmente, quando a gente fala de, plástico que vai parar nos oceanos, roupa que vai parar em aterro sanitário, enfim, tem uma série de impactos, mas tem também que o impacto negativo pra gente, né. A gente tá falando de gente que entra em dívida financeira, que começa a ter, realmente dívida de cartão de crédito, etcétera. Tem a questão psicológica, emocional, de você não conseguir ficar longe das suas coisas, de ao invés de ir viajar livre, né, para poder conseguir, aproveitar, conhecer outros lugares, tá lá carregando malas pesadas, porque precisa carregar, ter esse monte de coisa junto com você, se não tem uma sensação de vazio ali. Ou mesmo dentro de casa, a pessoa tem espaços que estão bagunçados. Quanto mais coisas, diversos estudos mostram isso, né, que quanto mais limpa é a sua área de trabalho, sem um monte de caneta, caderno, coisas empilhadas em cima, mais fácil é você ter foco, né, então você precisa ter esse espaço limpo e quem tem muita coisa acaba tendo espaço muito bagunçado, ou quando você usa a compra como um escape também, né, tipo: "Nossa, eu tô passando por um problema, tal", primeira coisa que faz é entrar lá no site, faz umas comprinhas, tal, a famosa brusinha, né, tipo uma blusinha nova e beleza, e a gente sabe que não as coisas não estão ajudando, né, a pessoa a ser mais feliz. E isso vale também para o meio digital, né, tá. Não é só o acúmulo de coisas físicas, mas a gente falou, tipo, quantidade de e-mails, fotos que a pessoa não consegue se livrar e de repente não consegue nem mais encontrar. Eu mesma tenho uma mania de colecionar, parece brincadeira, né, mas sabe figurinha que as pessoas mandam no WhatsApp? Eu recebo cada uma tão legal, tão divertida, e aí depois na hora que eu quero usar, é óbvio que eu não vou achar, porque tem um monte
lá salva nos favoritos, e aí até você achar, você perdeu a piada, né, já não tem mais nem graça. Mas é isso, a gente tem uma mania de querer, né, com essa segurança de que: "Nossa, eu achei isso legal, deixa eu guardar". Vai olhar a quantidade de itens salvos que você tem no Instagram e que você nunca mais voltou para olhar, ou a quantidade de e-mails, de pastas salvas que você parou e você nunca parou para realmente fazer uma limpeza. Isso tudo vai pesando, né, vai deixando todo o ambiente que a gente vive mais carregado de coisas, né. É, e tem essa armadilha moderna de usar o consumo mesmo como uma recompensa, né, então: "Ah, eu trabalhei tanto, eu mereço esse presente", né, e não é que você não mereça, mas é diferente quando a gente faz isso de forma consciente e a gente de fato quer investir o nosso dinheiro ou o nosso tempo naquela coisa ou naquele dado, naquela informação, né, que a gente está salvando ali de alguma maneira, acumulando, mas a verdade é que na maior parte das vezes a gente está usando esse acúmulo de coisas para cobrir ou compensar algum buraco emocional que a gente tem, né. O que acontece muitas vezes é que a gente associa uma emoção que a gente sentiu à aquisição de uma coisa, por exemplo, né. Então, comprei uma coisa ali que eu nem precisava, uma maquiagem, um sapato, aquilo lá chegou na minha casa, me deu aquela sensação momentânea, efêmera de alegria, né, então eu senti aquele entusiasmo, aquela empolgação, porque aquele item chegou ali na minha casa, mas logo depois aquele sentimento se dissolve, né, e aí eu vou já começar a me preocupar com outras coisas, e se eu estava chateada, ansiosa ou com medo, aquele sentimento volta a dominar, mas no meu sistema ficou impresso aquela sensação de alegria ou de euforia conectado com aquela aquisição. E aí, não entendendo que eu posso buscar essa alegria, essa euforia ou essa empolgação em outros aspectos da minha vida, muitas vezes a gente acaba associando àquela coisa que a gente adquiriu e buscando mais dela, em vez de buscar a emoção positiva, né. Então a gente acaba associando e acumulando, né, como a gente disse já algumas vezes, desde, objetos mesmo, né, ou móveis, coisas assim, quando a gente está falando desse acúmulo mais físico, mas também, como a Fê começou a comentar, né, então a gente tira fotos, hoje em dia, tendo acesso ao celular, muito diferente do que a gente fazia com uma câmera no passado, né. Você viajava, você levava um filme de 12 poses, 24 poses, era isso que você tinha para a viagem inteira. Então você escolhia com muita sabedoria que momentos você ia registrar, e aquela foto de fato você depois revelava, né, e esperava, tinha toda aquela expectativa de ter aquelas fotos em mão e aí mostrar para sua família. E hoje em dia, com o celular e as fotos digitais, a gente tira às vezes, sei lá, 30, 40 fotos de uma mesma cena, né, porque a gente achou ela bonita, só que a gente nunca mais vai ver essas fotos, né, a gente não vai imprimir, a gente vai deixá-las depois salvas em algum backup num computador, em algum lugar que a gente não sabe nem direito onde tá, e a gente só vai acumulando mais informações, né, e dados e e-mails e coisas que dão um senso de segurança, de que a gente vai ter aquela informação se um dia a gente precisar, só que isso de alguma forma também causa uma sobrecarga mental, né, como se a gente estivesse constantemente precisando gerenciar todas essas nuvens diversas, onde a gente vai salvando um monte de arquivos e informações e fotos e vídeos e dados, com a sensação de que a gente precisa disso para ser feliz ou para se sentir seguro, né, e de novo, a gente não precisa, né, mesmo os livros que a gente começou aqui brincando, a gente pode usar, claro, os livros para usar como referência e para produzir outros conteúdos e para estudo, mas a gente não precisa ter tantos assim, né, e eu vejo hoje em dia como, ler 1000 livros, né, passou a ser também um sinal de cultura, de ser intelectual e de estar atualizado, mas o que que a gente faz com toda essa informação que a gente consome? Né, então ler todos os jornais, tá, assim, up to date, né, atualizado sobre todas as informações do mundo inteiro e ler todos os livros de ficção e não ficção e de negócios que são lançados todo mês, isso não nos traz mais felicidade, né, se a gente pragmaticamente for, pensar sobre isso, isso só traz mais ansiedade, mais esse senso de que a gente nunca está atualizado bastante, de que a gente sempre está devendo, que a gente sempre está atrasado, e eu me incluo nessa, tá, eu não me tiro não dessa lista, porque, falando de conteúdo, né, especificamente de livro, por mais que eu leia, eu sempre vão me falar: "Ah, você já leu o livro de fulano de tal? Você conhece esse autor?" E eu falo: "Gente, eu deveria conhecer",
Eu tenho esse sentimento interno que eu deveria e que aí eu preciso buscar mais um livro e que talvez eu nem vá conseguir ler no meio de todas as outras coisas que eu já preciso estudar, já preciso consumir, mas esse desejo, né, de pertencer, de não ser descoberto, né, não ser flagrado, assim, não sendo bom o bastante, muitas vezes deixa a gente ali indo atrás de coisas e negligenciando aquilo que de fato poderia fazer com que a gente fosse mais feliz. A grande verdade é que livros são um grande esquema de pirâmide, tá? Quanto mais você lê, mais você descobre que precisa ler mais, porque sempre vai ter mais referências, mais coisas sobre um determinado assunto para você aprender. Então, realmente, tem que ter um pouquinho de controle, não que eu tenha ainda, tá? Mas você tem que ter um pouquinho de controle para não sair comprando todos, e depois acumulando mais livros não lidos do que livros lidos. Apesar de que tem um conceito que eu acho que é bem legal, tem um conceito japonês, né, que chama Tsundoku, que é essa prática de você comprar livros e deixar acumulado em casa, mesmo que você não vá ler o livro agora, assim, mas é uma prática que talvez até, e aí dependendo da sua linha de pensamento, ela seja saudável quando a gente fala de livros, tá, talvez não de outras coisas. Mas o Umberto Eco, né, que é um escritor bastante famoso, ele fala dessa ideia de que você deveria ter uma antibiblioteca, né, em casa, que são os livros que você ainda não leu, mas porque você pode vir a precisar deles, né. Então são os livros realmente como ferramenta de pesquisa. Mas, saindo dos livros e voltando aqui para o transtorno de acumular, e aí vamos fazer esse parênteses, tá, livro até pode um pouquinho, mas outras coisas não? Brincadeira, tá, não deveríamos estar acumulando nada. Mas, só para voltar aqui para a questão do acúmulo, você sabe que ele o essa ideia de você acumular, ela não era considerado um transtorno até 2013. Até então, quando a gente fala das diferentes doenças, né, e transtornos psiquiátricos, existe uma forma de você categorizar, né, ou classificar esses transtornos. E isso é feito através do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, criado, né, pela Associação Psiquiátrica Americana, que é para garantir que todo mundo, que é diagnosticado com um determinado transtorno obedeça, né, tenha uma série de características ali, uma série de comportamentos. E no DSM-4, ele não estava assim, essa ideia de acumular, ela era só um sintoma do transtorno obsessivo compulsivo. Mas aí em 2013, no DSM-5, e isso engraçado, né, coincide aí com esse momento em que a gente já está num uso muito mais, excessivo de internet, de celular, de compras online, etcétera, isso virou um transtorno por si só, né, existe um nome, né, um transtorno de acumulação, que em inglês é hoarding disorder, mas ele é um diagnóstico independente, ele está dentro da categoria de transtornos relacionados ao transtorno obsessivo compulsivo, mas ele é um transtorno por si só. E ele tem uma série de características, né, que é essa dificuldade, por exemplo, de você descartar ou se desfazer de coisas, você precisar, segurar, né, guardar coisas, mesmo que elas não tenham um valor físico real. Geralmente você sofre com essa ideia de você perder, né, esses itens, e você vive em ambientes bagunçados, inabitáveis, realmente, por causa da quantidade de coisa, e você sofre muito com isso, né, você sofre porque você às vezes e você vê nos casos mais críticos, as pessoas não conseguem receber visita em casa, ou às vezes tem questões de doença mesmo, né, por causa de enfim, vai acumulando coisa, começa a aparecer bicho, começa a aparecer, isso começa a impactar a qualidade do ambiente ali onde a pessoa está vivendo. E tem um dado que também é dos Estados Unidos, mas que eu achei bastante interessante, que 25% dos incêndios com morte poderiam ter sido evitados, porque eles são causados pelo excesso de coisas. Quer dizer, é uma coisa louca, né, você pensar que tem gente que tá morrendo, em incêndio que poderia ter sido evitado, assim, incêndio que tá acontecendo simplesmente porque as pessoas acumulam coisas demais dentro de casa. É assustador e é importante fazer essa diferenciação, né, Fê, porque a gente está falando aqui desse consumo que é muito, influenciado por tudo que a gente vê, pelo que a gente é impactado e pelos nossos medos, né. Eu gosto de pensar assim, a gente não acumula coisas, né, a gente acumula medos, e aí esse medo de escassez ou de não ser, validado, de não ser pertencente ou de não ser bom o bastante, né, ou até,
dessa nostalgia, desse apego, de essa extensão afetiva, né, que muitas vezes esses objetos podem ser, como se você se desfazer de um objeto fosse apagar essa memória de você, né, e a gente diferenciar esse consumo moderado, que muitas vezes nos prejudica porque nos afasta da felicidade, mas que ainda não é considerado um adoecimento, né, em si, desses outros casos que aí sempre precisam de apoio, né. Então essas pessoas, obviamente, não estão ali acumulando coisas de forma consciente, porque elas acham que aquilo é benéfico para elas, conscientemente, né. Elas estão, muitas vezes de forma compulsiva, se sentindo, né, traduzindo o seu senso de identidade naquelas coisas que estão ali protegendo essa pessoa de alguma maneira, né, e é muito complicado até entender quais são as causas, né, tem uma mistura de genética com neurobiologia, enfim, traumas que podem acontecer e podem ser gatilhos. Tem uma correlação entre ter alguém na sua família que seja um acumulador para que isso se torne um transtorno, né, em você também. Mas fato é que essas pessoas precisam de apoio, precisam de tratamento, e um dos tratamentos, assim, que são mais, digamos, reconhecidos e indicados nesse caso é o tratamento padrão é a terapia cognitivo-comportamental. Então essa pessoa vai precisar procurar um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa especialista em TCC que apoie esse processo de entender, e trazer consciência para aquelas para o que de fato é necessário permanecer ali ou não, e até para os perigos que podem surgir em decorrência desse acúmulo. E é importante a gente alertar também que nesse sentido, né, dessas pessoas, quando isso já se tornou um transtorno, não adianta você entrar na casa da pessoa, jogar tudo no lixo e achar que você está fazendo um favor para ela, né? Ela tem uma doença, ela precisa de apoio. Então seria o mesmo que você pegar todas as garrafas de álcool de uma pessoa, um alcoólatra, e achar que você está resolvendo o problema porque você pegou as garrafas e jogou no lixo. Quando na verdade a gente precisa tratar a causa e não o sintoma, né, então esse acúmulo é um sintoma. E aí então, tem muito esse aspecto, né, para algumas pessoas. "Ah, essa xícara quebrada me lembra da minha tataravó e se eu me desfizer dessa xícara quebrada, então a memória da minha tataravó vai se desfazer", né, então tem esse senso de que aquela coisa faz parte da sua identidade e sustenta a sua memória de alguma maneira. Então é importante fazer essa diferenciação, mas sem esquecer que a gente também pode se questionar e perguntar quais são os medos e os buracos que a gente tem que podem estar influenciando a gente a acumular, acumular, acumular sem se questionar, né. Então, não à toa a gente tem hoje em dia, né, uma grande crise mundial, mas assim, aqui no Brasil a gente está falando disso bastante, que são as bets, que são basicamente pessoas, assim, se endividando e realmente entrando em questões muito sérias, assim, financeiras e colocando tudo em risco, assim, na vida, muitas pessoas até tirando sua própria vida por não saber como se relacionar com todo esse problema que é criado. Por causa dessa sensação de que tudo é fácil, né, de que a gente precisa ter mais coisas e que ter acesso a dinheiro é o que vai resolver todos os meus problemas. De novo, não minimizando, né, que a gente precisa sim de algum dinheiro para ter as coisas básicas e ter uma vida minimamente decente, mas não é ter todo esse dinheiro que vai fazer com que a gente seja feliz, né. Se fosse assim, a gente nunca teria visto um milionário, um bilionário deprimido ou até se suicidando, né, tomando decisões, assim, né, vindo a público falar de questões de saúde mental. Então não é o dinheiro, a riqueza em si, ou o acúmulo de coisas que vai fazer com que a gente seja mais feliz, né, o contrário disso, né, Fê? Pois é, mas é importante também a gente não tentar ir para o outro extremo, né, que é o minimalismo, você também tentar viver com pouquíssimas coisas e não guardar nada, porque tem coisa que sim, você pode vir a precisar. Eu passei por uma coisa engraçada que eu tive minha primeira filha, tal, e eu guardei todas as roupinhas que estavam bonitinhas, tal, não sei o quê, eu guardei, doei uma série de outras coisas, mas eu tinha guardado, né, a banheirinha, o carrinho, tal, e aí um dia eu falei: "Ah, quer saber? Desapega, desapega, desapega", comecei a doar um monte de coisa. E aí engravidei de novo de outra menina e tive que comprar um monte de coisa de novo. Porque eu tinha desapegado. Então, às vezes também dá pra guardar algumas coisas, assim, é mais parar e pensar o que que você precisa ou não guardar. Tem um casal que eu acho eles são muito legais, que eles até escreveram um livro chamado Mínimo Essencial, mas é um casal que chama Diana Bocara e Léo Longo, eles estão nas redes sociais, Instagram e tal, e eles vivem uma vida nômade, né, eles são nômades digitais e fazem filmes, tal, documentários, e já
nossa, acho que uns 5, 7 anos, nem sei, 10 anos, só vivendo sem um lugar fixo. E eles têm uma história engraçada que eles contam no TED Talk, acho que tá no livro também, que no primeiro lugar para onde eles foram, quando eles decidiram, né, vender tudo e e começar a viver essa vida de nômade, eles tinham lá cada um 2 malas, né, uma mala de bordo e uma mala de despachar, e aí eles foram para Portugal. E aí quando eles estavam saindo de Portugal, eles começaram a fazer a mala, e aí eles falaram assim: "Tem alguma coisa errada, tem tipo não a mala tá mais pesada, tem alguma coisa aqui que não tá certa". E eles perceberam que eles tinham comprado ímã de geladeira em Portugal, pra guardar de lembrança. E como é que você compra um ímã de geladeira se você não tem uma geladeira? Se você não tem uma casa pra onde colocar uma geladeira para colocar um ímã. E aí eles se deram conta, né, de que eles são assim, né, tipo a caricatura do minimalismo, porque eles têm realmente pouquíssimas coisas, mas é engraçado quando se você acabei conhecendo eles, eu achei um casal super legal, assim, eles têm poucas coisas, mas coisas que são super, com personalidade, sabe, porque você imagina assim: "Ah, a pessoa vai ser minimalista, ela vai usar só camiseta preta e calça jeans". E não, eles têm, tipo, roupas coloridas, tal, mas é isso, assim, eles nunca têm muito, sabe, eles têm coisas específicas com muita personalidade, e eles não gostam dessa ideia de uma vida, totalmente sem cor, tal. Não, eles têm coisas as coisas têm valor, mas são poucas coisas, né. Vocês não precisam, e acho que o exemplo que eles trazem é esse, né, de que a gente não precisa ter muitas coisas, a gente pode ter algumas poucas que a gente se apega, assim, mas que a gente leva com a gente de fato, né, não precisa também ser o extremo do minimalismo, onde você se desapega de tudo e quando você vê, você realmente, sente falta ou você não tem, acaba não tendo nem, sabe, uma fotografia para poder olhar ou, né, lembrar de algum parente antigo e tal. Eu acho que não precisa ir pra nenhum dos 2 extremos, né, tá. É, a gente está falando aqui de excessos, né, eu acho que é importante pontuar isso, porque também existe esse minimalismo meio performático, né, então a gente vê hoje aquelas casas das celebridades americanas, a família Kardashian que vira e mexe aparece em algum lugar, impacta a gente pelas redes sociais com aquelas casas gigantescas que parecem assim, nem sei o que elas parecem, elas são completamente brancas, né, não tem Sem nada, alma, um né, minimalismo não vazia, tem nem estéril, vida, né. assim. Então, não tem nada, e esse minimalismo, no fim das contas, né, não vem desse lado de ter uma vida mais simples e valorizar a simplicidade, mas sim também de você performar para que os outros te deem likes e curtidas e comentem. Então, de alguma forma, também vem desse quer dizer, não estou falando especificamente delas, né, porque eu nem as conheço, eu não poderia afirmar isso com certeza, mas em muitos casos, a gente pode tender a ir no caminho da contracultura, né, então eu quero ir contra essa coisa do consumo e agora eu vou ser super minimalista e eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, e eu ainda também tô vindo a partir de um outro buraco interno, um outro buraco emocional, que tá me direcionando para esse lugar de: "Ah, então agora eu não posso ter absolutamente nada, mas eu tô performando, esperando que as outras pessoas me validem e me deem likes", né. Então eu acho que é importante a gente seguir fazendo esse trabalho de autoconsciência, que a gente já fala aqui desde o episódio 1, para entender quais são os nossos valores e o que é importante pra gente, né. E eu posso falar que eu percorri esse caminho de vir de um lugar de bastante escassez. Eu vim de uma família que não tinha, assim, muitos recursos, né, a gente tinha uma casa para morar e a gente nunca passou fome, então não é disso que eu tô falando, mas a gente não tinha dinheiro pra, assim, eu ter o tênis da moda ou a agenda da Pacalolo, coisas que na minha infância, assim, eram a moda e era legal ter, eu muitas vezes não tinha, né. A gente tinha ali uma vida digna e tinha onde morar, tinha roupas, assim, não ia, né, de roupa suja ou rasgada pra escola, não é isso, mas eu não tinha excessos. E aí quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro e pude comprar as minhas próprias coisas, eu fui para um lado de consumo mais excessivo, assim, então agora eu quero ter tudo que eu não tinha tido oportunidade de ter, e como se aquelas coisas materiais também fossem me ajudar a pertencer àqueles grupos onde eu estava inserida. Então trabalhando numa multinacional, com pessoas que vinham de universidades que eu não tinha frequentado, de grupos que eu não tinha, me relacionado. Então eu tinha a sensação de que eu tinha que usar o sapato da marca que todo mundo usava, que eu tinha que ter a roupa da marca que todo mundo tinha, só que aí não bastava ter uma, né, eu tinha que ter várias, porque, enfim, todas as pessoas tinham e para eu pertencer naquele círculo eu achava que eu tinha que me fantasiar de um determinado jeito. E isso
depois de um tempo, assim, eu comecei a perceber que isso de fato não me trazia felicidade, né, e mudar para Londres foi uma grande quebra nesse sentido, porque lá eu fui ter um estilo de vida muito diferente, né, eu saí do meu trabalho aqui, me tornei estudante num outro país, eu dividi a casa com outras pessoas, né, então eu fui morar com um casal no início, eu morava basicamente num quarto, e aí eu me desfiz de uma casa inteira que eu tinha aqui montada, com todos os móveis, todos os eletrodomésticos, todos os objetos que eu simplesmente me desfiz de tudo, uma parte eu vendi, uma parte eu doei. Fui pra lá com 2 malas e deixei um pouco de coisa aqui na casa da minha mãe, que talvez eu fosse querer ter quando eu voltasse, né, memórias, coisas mais afetivas. Mas eu vivi lá, num lugar bem mais frio e que eu precisava, assim, né, que as roupas até faziam mais volume, com uma quantidade muito menor de coisas e, assim, fui extremamente feliz sem nem ter a casa linda, o carro lindo ou todas as coisas que eu achava que eram importantes. Isso me ensinou muito sobre como ter coisas é diferente de ser, assim, de a gente se sustentar na nossa identidade, ter clareza de quais são os nossos valores e o que a gente está fazendo, né. E é lógico que para estar lá em Londres também tinha uma questão financeira envolvida, né, também tinha o privilégio ali de ter dinheiro, de poder ter me programado para fazer isso, mas a questão é que viver na simplicidade me trouxe muito mais felicidade do que ter todas aquelas coisas que eu tinha. E isso mudou completamente a minha relação com o consumo e é assim até hoje, né. Eu gosto de ter coisas bonitas e de comprar roupas bonitas eventualmente, mas assim, o meu armário é muito pequeno se a gente for comparar com o que a gente vê na internet como seria do que seria o ideal, né. Então, acho que essa compra, esse consumo consciente, faz com que as coisas até tenham mais valor, tenham mais a nossa personalidade, traduzam quem a gente é de verdade, ao invés de a gente ter milhões de coisas que a gente não sabe nem o que estão fazendo ali, e que, gente, de verdade, a gente precisa ter essa consciência sistêmica e mais ampla de que a roupa, depois que a gente joga no lixo, não é que ela vai para o espaço sideral, né, ela precisa ir para algum lugar dentro desse planeta que a gente vive. Então a gente precisa ter consciência de que o que a gente consome vai para o solo que depois a gente planta e come a nossa comida, sabe. Então, é importante a gente pensar hoje em dia até em tantas iniciativas de circularidade, né, que vem sendo difundidas e é muito legal você poder levar uma roupa que você gosta muito num brechó, e aí você vai ganhar um dinheirinho, e aí você pode de repente adquirir uma outra roupa usada que já foi uma memória importante para alguém, né, ou doar para uma pessoa que precisa mais do que você, né. Eu vou fazer um outro parênteses aqui, eu fui voluntária na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, por mais de 10 anos, numa ONG maravilhosa que chama Casa da Amizade, convido vocês a conhecerem. E isso também foi uma coisa muito impactante, né, chegar naquele lugar e que a infraestrutura era muito precária, né, muitos anos atrás, assim, era o esgoto a céu aberto, as crianças não tinham tênis, elas andavam descalço ou com um chinelo todo quebrado, rasgado, naquele chão todo sujo, né, uma realidade muito diferente. E perceber que, assim, ter tanta coisa me dava, assim, quase que uma sensação de vergonha, sabe, de saber que eu voltava para casa e ter tanta coisa quando aquelas crianças precisavam do básico. Então, quando a gente também se abre para conhecer outras experiências, né, outras realidades, a gente reflete muito sobre o que de fato é necessário e o quanto um sapato que está ali no nosso armário há 10 anos que a gente nem usa mais poderia fazer a diferença para uma pessoa que está lá pisando na lama, né, sem nem ter acesso ao básico para se proteger até de pegar uma doença ali pisando na água do esgoto. Acho que falta mesmo a gente ter um pouco mais dessa consciência tanto social quanto ecológica, né, o impacto daquilo que a gente compra e daquilo que a gente usa e gasta no planeta. Mas tem várias dicas que a gente pode dar para quem realmente quer comprar menos e quer acumular menos ou, gastar com mais consciência. E acho que uma primeira delas é você não comprar a coisa na hora que você quer comprar. Se você se coloca uma regra, por exemplo, de: eu vou se a compra for de até, sei lá, R$ 50, eu vou esperar pelo menos 7 dias. Se for uma compra de mais de R$ 50, eu vou esperar 30 dias. E aí você pode escolher, tal, não sei o quê, coloca lá no seu carrinho, né, dentro do site, dentro da Amazon, enfim. Você coloca lá ou deixa lá na sua lista de desejo, mas você não compra na hora, porque aí você consegue também, se você volta depois, você consegue perceber se aquilo você estava comprando por necessidade ou simplesmente por impulso, porque, você viu uma promoção, você acha que você nunca mais vai encontrar aquilo naquele preço, enfim. Então acho que isso é uma primeira coisa que é bem importante, você pausar antes de comprar.
Uma outra coisa é aquela ideia do entra um, sai um, sabe, você comprou alguma coisa, doa algu então, assim, você comprou um tênis novo, doa um que esteja mais antigo, ou vende, se você falar assim: "Ai não, mas eu não quero porque ele custou caro, tal", tudo bem, vende num grupo de desapego, você vende com desconto, usa isso para financiar esse seu tênis novo, mas pelo menos ou doa o dinheiro, né, acho que muita gente faz isso, eu acho que é um hábito também que é muito legal, de tudo que você vende em desapego, você doa o dinheiro, ao invés de doar o objeto. Uma outra coisa que também é super possível de fazer, é você meio que se colocar uma meta, assim, de se desfazer de uma coisa por dia, porque não necessariamente você está comprando, né, sempre coisas novas, mas então e se você por um mês, né, se você se desfizesse de uma coisa por dia? Pode ser uma garrafa que você não usa mais, pode ser um conjunto de canetas, pode ser o que quer que seja, mas assim, uma coisa que você não usa mais, como que você tira ela da sua vida todos os dias? E de novo, podendo doar e podendo não simplesmente jogar alguma coisa no lixo, melhor ainda, né. É. Outra coisa é com relação ao seu cuidado com suas finanças mesmo, né, então você estabelecer uma lista de prioridades, um limite financeiro de quanto você pode gastar, e aí uma planilha simples te ajuda a gerenciar isso, mas quanto que você pode gastar em cada categoria? Será que você pode realmente gastar tanto, com roupa versus quanto você deveria estar guardando ou para uma poupança futura ou até para pagar o aluguel no final do mês, né. Uma planilha simples pode te ajudar a não deixar gastar muito com determinadas categorias que a gente não deveria estar gastando tanto. E mindfulness, claro, né, sempre você observar, você perceber quando você está fazendo alguma coisa por impulso, você perceber os gatilhos que te levam a fazer alguma coisa, ansiedade, tédio, busca por aprovação social. Quanta gente não está comprando o tal do Labubu agora, né, aquele nem sei se é o Labubu ou se é a Labubu, acho que eu não faço parte do grupo que compra Labubu, mas pra quem não sabe o que é o Labubu, ele é um tipo um bichinho, né, uma figurinha colecionável, japonesa, é um negócio assim, é bonitinho, tal, ele na verdade é bonitinho não, ele de propósito ele é meio feinho, mas é um negócio que, assim, tá custando ele é colecionável, tem alguns que são super raros, assim, edições limitadas, mas que tá custando tipo R$ 2.000 agora no Brasil se você compra, né, por revenda, tal, porque tem vários que você não consegue simplesmente chegar numa loja e comprar. Tem uma mega hype de tipo, nossa, você precisa ter um desse pendurado na sua bolsa, tal, vários influenciadores estão andando com esses bichinhos pendurados na bolsa. É um mega investimento em status, mas assim, é uma compulsão, né, é um investimento, sim, pra aparecer e esses bichinhos daqui a, sei lá, um mês, um ano, né, talvez nem isso, eles estejam no lixo ou brinquedo de criança, sabe. Porque, assim, as pessoas estão gastando só pra pertencer a um grupo, pra ter uma determinada identidade, uma pressão social pra ter esse negocinho e fazer parte de um grupo, que na verdade se você para e observa e entende por que que você tá fazendo isso, você fala assim: "Opa, espera aí, R$ 2.000 eu acho que eu posso guardar ou investir em alguma coisa melhor, né, usar pra comprar uma experiência, uma viagem, enfim, qualquer coisa ou até mesmo economizar isso ou investir num hobby saudável e não simplesmente mais uma coisa que vai estar ali só, pendurada na bolsa como moda por um tempo e daqui a um tempo vai todo mundo olhar e falar assim: "Nossa, você ainda usa isso?" E, enfim, não é uma coisa que é perene, né, é uma coisa que é bem, assim, a modinha de agora. Então eu acho que é uma coisa que são coisas que são importantes da gente pensar, né, e perceber quando a gente tá querendo comprar, por que que a gente quer comprar? "Opa, espera aí, será que eu não deveria gastar esse dinheiro melhor com outra coisa ou economizar esse dinheiro e deixar para outra coisa no futuro?" É isso. E acho que é importante a gente aproveitar essas reflexões, né, para que a gente eu gosto muito daquela frase, né, que todo mundo fala que já escutou da mãe alguma vez: "Ah, você não é todo mundo", né, quando a gente fala: "Ah, mas todo mundo tem, ah, mas você não é todo mundo". Que a gente possa se lembrar de tempos em tempos, mesmo sem ter idade para nossa mãe ficar relembrando isso como ela fazia quando a gente era pequena ou adolescente, que a gente não é todo mundo, e que se todo mundo tem, que legal, mas talvez não faça diferença nenhuma na minha vida, né, e que a felicidade ela tá mais associada a tudo aquilo que a gente vem falando aqui, né, o engajamento, o propósito, as relações, tudo aquilo que a gente já cobriu aqui e que esses vilões da felicidade que a gente vem falando, né, e acumular coisas e objetos e dados
enfim, tudo isso que a gente falou aqui, não é necessariamente um caminho para a felicidade, por mais que pareça, né? Porque a gente possa se lembrar de que o que faz a gente de verdade feliz é a usufruir das coisas, né, que a gente já tem, é sentir esse senso de conexão e de apreciação pelo que a gente já tem, e não ficar focado só em tudo que a gente ainda precisa ter, né. Então não é porque tá muito barato, tá na promoção, tá na Black Friday, ou porque tá disponível lá no site das coisas que vêm da China e é muito baratinho, então ao invés de comprar uma, eu vou comprar 50, não é porque tá disponível que a gente precisa fazer ou ter, né. A gente pode e deve ter esse pensamento crítico de avaliar: "Ah, isso faz sentido para mim? Em que isso vai me acrescentar? E se for me acrescentar, é algo que eu realmente estou querendo, estou namorando faz tempo, um sapato, uma bolsa, uma roupa, uma maquiagem, se eu tenho essa condição financeira e eu quero fazer esse investimento, ótimo, e que eu possa usufruir disso, e não que eu simplesmente sinta aquela emoção efêmera, né, aquele sentimento que vai passar em 5 segundos e eu já vou me sentir triste, frustrada de novo e vou começar a correr atrás da outra coisa, né. A gente precisa entender que essas compras que a gente faz, né, parceladas, elas muitas vezes elas cobram juros altos, né, porque a gente espera que nessas parcelas a gente vai receber a felicidade, mas a verdade é que a gente nem terminou de pagar as parcelas e a gente já está se sentindo frustrado e desconectado de novo. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né, a Fernanda falou de todas essas dicas e mindfulness eu acho que entra aqui como uma grande parceira, no sentido de a gente trazer consciência, assim, quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu realmente preciso e como é que eu vou atrás dessas coisas, né, que eu possa deixar de negligenciar as coisas que realmente importam, enquanto eu vou perseguir a felicidade em ter cada vez mais coisas, né, que eu me preocupe mais em ser uma pessoa consistente, com valores, uma pessoa que é solidária, que está pensando nas outras pessoas, no planeta, do que só ter tantas coisas assim que não vão representar uma vida mais feliz em nenhum sentido pra gente. A gente falou de diversos tipos de acúmulo, né, e lá no início do episódio eu tinha falado que eu não me achava acumuladora, exceto, claro, pela minha antibiblioteca aqui com os livros que eu ainda não li, mas você falou também da agenda da Pacalolo e eu fiquei pensando que eu tenho uma caixa com as minhas agendas de, sei lá, 93, 94, 95, e a agenda da Pacalolo era a coisa, assim, que eu mais amava e eu escrevia, tal. Enfim, estão todas guardadas aqui, meu querido diário, né. É uma coisa para pensar se não era hora também de me desfazer ou se eu guardo para quando a minha filha tiver seus 12, 13 anos também, ver se ela não vai querer, né, olhar, ler, se tiver essa curiosidade. Mas enfim, espero que, essa reflexão aí Essa que foi eu uma das caixas que eu me desfiz quando eu fui para Londres, me desfiz de várias coisas dessas de infância que eu guardava, guardei só as mais importantes, mas também percebi o quanto, assim, eu nem via esses objetos, né, e como a gente realmente pode acumular qualquer coisa, a gente pode acumular compromissos na agenda, a gente pode ser completamente frenético e ter dificuldade de ter tempo livre, de dizer não, então a gente fica acumulando mais responsabilidades e no fim das contas isso leva a gente para um burnout, né. É importante a gente perceber que cada um vai para um lado, né, um pode ter mais coisas antigas, um pode ter milhões de coleções, mas se isso é feito de forma consciente, é uma coisa, se a gente faz isso como forma de se proteger dessa vulnerabilidade, né, e tentar controlar toda a vida ao nosso redor, coisa que nunca vai acontecer, talvez seja a hora de deixar as coisas circularem mesmo, né, de passar para frente para alguém que pode, precisar mais daquilo ou de simplesmente esvaziar mesmo, né. Quanto mais espaço livre eu gosto de pensar nisso, que quanto mais espaço livre mental e físico a gente tem, mais as coisas conseguem circular, né, mais a gente consegue ter ideias inovadoras, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, a gente consegue ter esse senso de mais centramento, de mais serenidade, né. Eu digo também por experiência, depois que minha filha nasceu e o meu padrão de organização caiu muito, né, porque tem uma casa com bebê, com brinquedo espalhado por todo lado, tem um caos, assim, que não tem quando a gente tem só 2 adultos dentro de uma casa.
E eu me dá esse desespero ver muita coisa bagunçada, assim, muita coisa, sabe, caixas, acúmulo de brinquedo, roupa, muita coisa que vai ficando ali, começa a me dar desespero e isso cientificamente é comprovado, né, então a gente já sabe que o excesso de coisas e a bagunça no ambiente, falando do ambiente físico especificamente, aumenta os níveis de cortisol, deixa a gente com essa sensação de estresse muito intenso, né, e a sobrecarga mental também é real, quando a gente está falando de compromissos em excesso, coisas em excesso que eu tenho que ler, que eu tenho que fazer, que eu tenho que realizar, que eu tenho que me comprometer, relacionamentos demais que eu tenho que dar conta, né, então isso tudo é como se fosse um empilhamento de tarefas mentais que vão deixando a gente cada vez mais sobrecarregado, então é importante a gente estar alerta para perceber onde a gente acumula e se tem alguma coisa que a gente pode desapegar, né, coisas que a gente pode soltar e deixar ir, passar para frente ou simplesmente deixar ir mesmo quando não fizer mais sentido guardar. É, tá, mas você falou sobre esse negócio de ter brinquedo em casa. Tem uma frase da Marie Kondo, que é aquela especialista, né, acho que uma das maiores do mundo em arrumação, organização, e ela fala que o espaço em que você vive, né, deveria ser o espaço para a pessoa que você está se tornando e não o espaço para a pessoa que você foi no passado. E eu acho isso muito legal, porque talvez a gente tenha realmente que desapegar de algumas coisas que a gente não usa mais, que estão ali no armário, né, mas porque um dia você foi um grande jogador de vôlei ou um dia você, praticou tal esporte ou fez tal coisa, talvez a gente precise realmente desapegar dessas coisas para abrir espaço para os brinquedos, para os recortes de papel, para as coisas aí da pessoa com que você está se tornando nesse seu novo momento de vida. Então, eu acho que esse é o convite que a gente queria deixar mesmo de reflexão para o pessoal. Vamos agora ouvir então um áudio de um ouvinte? Vamos escutar um ouvinte que mandou pra gente uma história de quando a felicidade não dá trabalho. Olá, sou Alberto e eu sigo sempre vocês, adoro podcasts incríveis, parabéns. E quando a felicidade não dá o trabalho para mim, normalmente é quando eu volto para casa, abro minha porta e vejo a minha cachorrinha indo na minha frente, me cumprimentando, minha filha atrás falando papai com um monte de dente sorrindo e minha esposa lá esperando a vez dela, depois cachorro e filha, para poder dar um beijo. Ai, muito bom, Fê, a gente adora, né, a gente sempre fica aqui, esperando o momento de colocar esse áudio no ar, porque tudo que a gente fala aqui, a maioria dos conteúdos que a gente traz são conteúdos mais densos, às vezes até difícil de a gente escutar e de falar a respeito, e a gente lembra muito de que a felicidade dá trabalho e que a gente precisa se envolver em direção à nossa felicidade, caminhar na direção dela, mas tem momentos também que a vida ganha grande significado, né, e pequenos momentos e pequenos acontecimentos que lembram a gente que não são as coisas ou o excesso que trazem a felicidade, sim, muitas vezes essa simplicidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e aproveitado esse conteúdo tanto quanto a gente sempre aprende muito preparando os roteiros e enquanto a gente vai conversando aqui também, a gente vai relembrando, né, de coisas da nossa própria vida e espero que aí com vocês aconteça a mesma coisa. Se você quiser, já para aqui, dá uma pausa aqui no conteúdo e vai lá nos comentários contar pra gente o que você achou, o que você tem acumulado aí na sua vida que você vai começar a desapegar, a deixar aí. E lembra de seguir a gente lá no Instagram, Felicidade Dá Trabalho. O nosso conteúdo também já está disponível no YouTube para quem prefere. Ainda não tem vídeo, mas esperem que em breve a gente vai vir com conteúdo muito legal, que a gente está gravando já em estúdio, com convidados especiais. A gente está super empolgado por essa temporada nova que vem aí, em agosto. Então já coloquem nas agendas, sigam a gente aqui nas redes sociais, mandem para os amigos também, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê então no próximo episódio. Se vê não, né? Se escuta no próximo episódio, a gente se fala no próximo episódio. A gente segue aqui trabalhando pela felicidade de vocês e pela nossa também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.